Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 5. Eu me considero pregadora de vida cristã, irmãos. Eu não sei fazer de outro jeito. Mesmo quando eu estou ensinando no seminário, não adianta. Eu vou pendendo sempre para a prática daquela palavra que eu estou falando, né? E eu gosto muito de pregar coisas que Deus fala comigo. Deus fala comigo primeiro. Eu não sou de pregar muita coisa nova, não. Eu gosto das coisas que eu abro a palavra. E aconteceu assim essa tarde, né? Eu falei com o pastor Eliel de manhã, quem vai pregar à noite? Ele falou, é tu. Eu falei, mas não pode ser tu, não, porque eu estou fazendo um trabalho. E ele falou, não, eu preguei domingo passado. Aí eu pensei na irmã Fernanda. Falei, Jesus, Fernanda também vai dizer, eu preguei na quarta. Né? Mas eu cheguei em casa e me deparei com a palavra, e onde eu abri, eu fiz igual o pastor Roberto, mas foi sem querer. O pastor Roberto falou, onde eu vou abrir, eu vou pregar. Não foi assim, não. Eu abri para um devocional meu, porque se Deus falasse comigo, Ele falaria com a igreja também, e foi o que aconteceu mais uma vez. Jeremias capítulo 12, versículo de número 5. É lindo esse versículo. Eu gosto demais do profeta Jeremias, irmãos. Eu sou, pela misericórdia de Deus, eu dou aula nessas matérias de profetas maiores e menores, e de todos eles, eu sou apaixonada pelo livro do profeta Jeremias. Ele é chorão igual a mim, ele em certas ocasiões é instável igual a mim, sabe? Então eu me identifico muito com ele, é o profeta mais aproximado do humano, é esse profeta, né? Então capítulo 12, versículo 5, você pode ler comigo, por favor, essas perguntas. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Essas duas perguntas me mostram uma crescente. Essas duas perguntas me mostram que a coisa não vai ficar como está. Se você já se cansa correndo com quem vai a pé, veja bem, você nem aguenta correr com quem está correndo a pé, né? Então, essa pessoa já está correndo a pé. Se você está confiado ou confia em Deus apenas no tempo de paz, então me mostra que a crescente do tempo de paz e se essa paz faltar e vier a enchente do Jordão? O que você vai fazer? E é isso que ele pergunta, o que farás? Eu gosto demais disso aqui. Se te fadigas, como poderás competir com o cavalo? Então, é uma crescente. Ele não está parado, você vai ficar a vida inteira correndo com quem anda a pé. Não. Você vai ficar a vida inteira só andando? Não. Vai ter hora que Deus vai fazer você competir mais forte. Competir com cavalos. Competir com pessoas que estão andando a cavalo. Você vai ter que correr muito mais. Eu me lembro do profeta Elias, e eu vejo que isso é possível, né? Fisicamente também, porque Deus é Deus do sobrenatural. Amém, irmãos? Quando Elias falou para Acabe, ele falou, corre, porque a chuva está vindo. Porque Deus já me mostrou uma nuvem do tamanho de uma mão. Só que Acabe estava de carro, correndo, e Elias chegou lá primeiro. Como, gente? Ele não voou, sei lá o que houve. Eu só sei que você pode sim competir com quem anda mais do que você. Você pode sim chegar em lugares inalcançáveis, se Deus estiver com você. Amém, irmãos? Então, esses dois versículos aqui me dizem que nem sempre a vida vai ser tão mole. Mas a vida não estava mole. Porque essa palavra aqui, Jeremias, no versículo 18 do capítulo 5, né? Ele soube, né? E ele mesmo diz aqui no versículo 19, eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes e não haja memória do seu nome. Então, na verdade, o profeta estava reclamando com Deus. Ele vai dizendo, Senhor, eu só estou fazendo a sua obra. Senhor, mas tem gente querendo me matar. E sabe quem é que queria matar o profeta? Os da aldeia dele. Os da aldeia sacerdotal de Anatote, os da sua própria família.
Porque esse profeta aqui, ele falava a verdade de Deus, ele dizia, olha, o Senhor vai permitir que se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem os seus caminhos, que a nação passe por uma prova muito grande. E outros profetas diziam, vai nada, não vai acontecer nada, porque Deus é Deus de Israel, porque Deus vai ser com Israel. Então, esse profeta, ele estava sofrendo por estar fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. E aí ele começa a reclamar com Deus. E aí sabe como é que Deus responde para ele? Como já respondeu para mim algumas vezes. E essa palavra também foi para mim hoje. Não que eu estivesse reclamando de alguma coisa, mas a gente sempre se acha, sabe? Meu Deus, eu mesmo falo, eu estou velha, eu estou cansada. O pastor Alexandre quase me bate quando eu falo isso. Para de falar que está velha e está cansada. Porque a senhora ainda tem muito gás para gastar. É verdade, irmãos. Porque é o Senhor que renova as nossas forças. Amém, queridos? Isaías 40, o Senhor multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Então, quando ele estava falando com Deus, puxa, Deus está vendo aí, ó o que estão querendo fazer comigo. Eu já soube que estão querendo me matar. Deus fez essa pergunta para ele. Se você está chorando, está reclamando, correndo com quem vai a pé, porque você ser perseguido por Anatote não é nada diante do que Jerusalém pode fazer contra você. Jerusalém pode vir com cavalo. Jerusalém pode vir com tropéis atrás de você. Não vai ser só a tua família querendo te matar, não. E Deus estava dizendo para ele, olha, e se você só quer ficar quietinho, né? Só profetizando, volta para casa, come o seu pão, né? Com medo de alguma coisa, fica ali quietinho. Não! O que você vai fazer quando o Jordão encher? Irmão, sabe o que é isso? Desafios de Deus para a nossa vida. Um Deus que pode todas as coisas, eu não sei. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, porque o que Deus fez na vida de Jeremias, irmão, não foi jogar ele para os lobos, não. Deus não colocou Jeremias como um cordeiro levado à matança, não. Isso aí foi Jesus, amém, irmãos? Jeremias era um profeta que estava fazendo a vontade de Deus. No capítulo 1, a Bíblia diz no versículo 5, antes que você formasse no ventre, eu já te conheci, te santifiquei e te dei por profeta. Chamada no ventre, amém, queridos? E está pensando que é diferente conosco, irmãos? Você pode falar, mas em momento eu aceitei Jesus com 50 anos de idade, mas Deus já te conhecia desde o ventre. Deus já sabia o plano que Ele teria para a sua vida. E ele continua falando para ele. Ele falou, mas Senhor, eu sou uma criança, no versículo 7. E o Senhor prometeu para ele, já no versículo 8, não temas diante dele, dessa nação, porque eu sou contigo para te livrar. Quem é que falou, irmão? Diz o Senhor. Olha a primeira promessa. Agora, olha o versículo de número 9. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, porque ele falou, não sei falar. Deus vai capacitar exatamente no lugar onde nós achamos que não temos capacidade. Amém, irmãos? Isso é espiritual. Nós não estamos soltos na vida, não. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que nos capacita exatamente naquele lugar onde nós precisamos ser capacitados, de acordo com a chamada dele na nossa vida. Agora veja bem, o Senhor veio e tocou na sua boca e disse, olha, sou eu que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Sou eu que ponho, não é ninguém, não. Ainda que você vá estudar, você pode fazer 20 seminários, você pode, irmão, ser capacitado em qualquer coisa, mas quem coloca a palavra na nossa boca é o Senhor. E é maravilhoso quando o pregador se presta a isso. Senhor, o que é que tu queres falar? E eu já tenho sido boca de profeta para muita gente, mas eu quero ser para a tua vida também nessa noite. Porque o que Deus fala comigo é para passar por mim como um vaso e chegar na igreja, amém, irmãos? Aleluia! E aí você vê um toque pessoal de Deus, sou eu que ponho as minhas palavras na tua boca. E o Senhor dá autoridade a esse homem. Olha no versículo 10. Eu te ponho nesse dia sobre nações e sobre reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, mas também para edificares e para plantares.
Olha só que chamada de autoridade. E aí o Senhor pergunta para ele: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou falando contigo, o que você está vendo? Ele fala: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele tinha que estar vendo alguma coisa, porque Deus queria que fosse uma confirmação para ele. Deus queria que fosse uma confirmação para ele. Irmãos, eu estava lendo Gênesis um dia desse e achei tão maravilhoso, não sei se é o capítulo 10 ou 11, que Deus fala, depois da chamada de Abraão, que é no capítulo 12, é mais na frente, e o Senhor leva Abraão sai de Ur, ele vai 2.000 e tantos quilômetros até Harã, lá morre seu pai, e Deus fala de novo com Abraão, e diz: olha, Abraão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Abraão está dentro da tenda. E Deus fala assim: está entendendo, Abraão, o que eu vou fazer? E Abraão está leso, olhando para Deus, ouvindo o Senhor. Deus fala assim: vem cá, sai para fora, sai da tenda. Tem hora, irmãos, que a gente tem que sair da tenda, tem que sair da concha. Tem hora que a gente tem que sair da caixinha e saber que Deus é grande na nossa vida. E saber que tem ministério grande na nossa vida. E saber, irmão, ministério grande não é você ir para uma igreja enorme com 30.000 pessoas, não. São almas sendo salvas por aquilo que você fala, pela vida que você leva. Esse é o maior ministério na terra, é salvação de almas. E grandes ministérios o Senhor pode dar também. Mas aí ele falou: sai dessa tenda. E eu amei quando eu li isso. Abraão saiu da tenda, foi para o lado de fora, e quando ele chegou do lado de fora, Deus também não ficou satisfeito. Não. Agora levanta os olhos e olha para o céu. A Bíblia diz que quando ele olhou para o céu, e Deus prometeu: a tua descendência vai ser maior do que as estrelas que você está vendo. A Bíblia diz: e Abraão creu. É a primeira vez que a Bíblia diz que Abraão creu, porque ele estava vendo alguma coisa. Eu estou vendo. E é isso que Deus estava falando com Abraão. E é isso que Deus estava falando com Jeremias. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira, para você saber que você está vendo alguma coisa, porque eu vou confirmar o que eu estou falando com você. E eu só quero deixar para vocês o versículo 18 e 19 ainda do capítulo. Irmãos, olha para isso aqui. É por isso que Deus falou com Jeremias: por que você está assustado correndo com quem vai a pé, rapaz? Por que você está assustado se você vive numa terra de paz, está passando só uma lutinha? Por isso que Deus falou com ele e colocou ele na parede. Sabe por quê? Olha o que Deus já tinha falado. Leia comigo, irmão, 18 e 19. Olha que coisa linda. Porque eis que hoje te põe bem forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E o que mais? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Sabe o que é isso? Blindagem. Hoje se fala tanto. Ninguém vai te matar. Ninguém vai te pegar, porque eu não vou deixar. Você vai passar a prova, mas você vai morrer quando eu quiser. Porque é o Senhor que blinda a nossa vida. Amém, irmãos? É verdade. A gente tem que confiar no Senhor, não só numa terra de paz. Confiar no Senhor numa terra de paz é mole. Agora o Senhor quer saber: e se o Jordão subir? E se a enchente vier? E se a prova vier? Tu vai correr? Tu vai sair da igreja? Não! O Senhor estava dando desafios àquele homem, desafios que já tinha falado com ele, porque o Senhor já tinha falado, já tinha tocado, já tinha blindado. Meu Deus do céu! E Deus estava falando com aquele moço: cresce, profeta, cresce. Você precisa de coragem para caminhar. Engraçado que eu leio Ezequiel, eu amo Ezequiel também. Ezequiel é maravilhoso. O Senhor fala para Ezequiel lá no capítulo 1 ou 2, fala assim: o povo que você vai profetizar é um povo de dura cerviz, mas eu vou fazer o teu rosto mais duro do que o deles. Jesus, como eu gosto de um negócio desse. Ele toma conta. Irmãos, ele sabe o nosso temperamento. Esse homem aqui, ele tinha uma mensagem forte, mas ele tinha um coração mole, um coração sensível. E quem tem coração sensível sofre muito. E Deus sabe disso, ou Deus não conhece aquelas pessoas que ele fez. E aí Deus veio depois que capacitou. E eu amo tanta coisa nessa palavra, mas eu amo Jeremias 36 e 26.
Gente, a palavra de Deus, ela é para ser comida, ela é para ser vivida. Jeremias 36 e 26, você vai ver que Deus falou com ele, vão pelejar, mas não vão prevalecer, não vão te matar. Ele passou prova, ele levou uns tapas, ele ficou atolado na lama um tempo. Ele ficou atolado na lama, tiveram que jogar um pano e amarrar aqui os braços dele para ele poder subir. Ele sofreu bastante. E Deus tinha uma intimidade linda demais que a gente precisa ter. E aí, olha o capítulo 36 e 26. Olha só, vamos ler ele todo, porque está bom demais. Vamos lá? Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas, meu Deus, gente, eu amo esse versículo. O Senhor escondeu de tal maneira que ninguém achou. Irmãos, esse é o nosso Deus. E Ele tem feito isso com a nossa vida. Quantas hostes malignas se levantam contra nós. Quanta prova nós já passamos. Quantas situações adversas nós já vivemos. É por isso que Deus cobra Jeremias e cobra nós através dessa palavra. Você está pensando que vai ficar a vida inteira correndo com quem anda a pé? Eu quero fazer você competir com cavalos, mas a gente está reclamando das dores, a gente está reclamando, olharam para mim de cara feia, meu Deus do céu. Não, Deus quer que a gente tenha cara de valente, amém, irmãos? Provérbio 24 e 10, se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem hora que você tem que levantar a cabeça, porque nesse reino da terra, a igreja do Senhor é mais forte do que o mundo, amém, irmãos? É mais forte do que o mundo. Um menino me parou um dia desse, eu estava vindo da faculdade, ele me parou e me colocou no muro, assim, eu falei, nossa, vai me assaltar. Era um menino, e ele falou, você me dá um dinheiro? Eu não tremi. Eu olhei para ele e falei assim, por quê? Você está com fome, meu filho? E ele desmanchou. Sabe quando a pessoa desmancha na sua frente? Ele falou, pior que eu estou. Eu falei, então eu vou dividir o que eu tenho com você. Tirei uns R$6 que tinha dentro da bolsa, que eu estava vindo da faculdade, a gente não anda com dinheiro mesmo, e dividi com ele. Ele falou, tá bom, vou tomar um lanche. E foi embora. A posição dele era para me assaltar. A minha posição é de que tinha uma alma na minha frente. A gente começa logo a tremer, começa logo a suar. Que isso, meu irmão? Que isso? A Bíblia diz, se você se mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas se você se mostra valente, como diz Joel 3 e 10, diga ao fraco, eu sou forte. Diante do mundo, diante dos ímpios, diante dos demônios, quem tem a graça do Senhor, a graça que Deus falou com Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, por isso o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem tem essa graça é forte diante de Deus, é forte diante do homem, é forte diante do mundo. E aí Deus está nos cobrando, só quer terra de paz? Só quer andar devagar, qualquer coisa vai embora, qualquer coisa, é isso que está acontecendo conosco, irmão. Deus quer nos abençoar, Deus quer dar desafios para a nossa vida. Eu quero que você avance, eu quero que você chegue em algum lugar. Você faz uma prova, não passou uma vez, não faz de novo. Meu irmão, faz de novo. Faz de novo, luta de novo, porque Deus vai te dar. Aleluia. A irmã Ilma recebeu uma bênção muito grande. Posso falar, irmã Ilma? Ela conseguiu o visto dela para ver a filha nos Estados Unidos com ela e o marido dela. Foi negada outras vezes. E eu falei, vai de novo, só de raiva, vai de novo. Vai de novo. Agora o nome do Senhor foi glorificado. Ela podia falar, não vou perder de novo. Vai nada. Tem uma hora que Deus move céu e terra. E Deus quer ver se você crê mesmo nele. Se você vai buscá-lo mesmo. E quando você chega lá, as portas se abrem. Porque ele tem a chave de Davi. É a chave que abre e ninguém fecha. Mas cuidado também, se fechar ninguém abre. Ninguém gosta desse pedaço não, mas tudo bem. Sabe o que Deus quer, irmão? Que a gente avance. A nossa vida, irmão, se a gente olhar para a nossa vida, é muita moleza.
O crente brasileiro é muita moleza. A gente que recebe essas revistas de missões, a gente que tem missionário na China, sabia que a igreja aqui tem um missionário na China? Chama-se Isaías. É um menino bom. Olha, os cultos são nas casas. E ele agora está arrumando mais ideia. Ele está indo para a Coreia do Norte. Pior ainda. A Coreia do Norte, depois do Sudão, é a igreja que mata mesmo, não avisa nem no Brasil. A igreja não. O povo contra a igreja e contra missões. E ele está arrumando ideia, ele está indo para lá também. Irmãos, Deus quer fazer a gente competir com cavalos, irmãos. Deus quer fazer coisa maior na nossa vida do que essa vidinha mais ou menos que a gente tem. Sabe o que Deus quer? Que você estenda as suas mãos e Ele cure os enfermos. Sabe o que Deus quer? Que todas as pessoas que entrarem na igreja oprimidas saiam libertas para a glória de Deus. Mas precisa de uma igreja de pé, precisa de uma igreja que ore, precisa de uma igreja que busque, meu irmão. E nós estamos perdendo muito. Porque a igreja da China, a igreja escondida, tem mais de 10 mil pessoas, só uma igreja. Fora a outra, tem gente crente que só escondido nas casas, porque não pode sair, mas eles aceitam Jesus e vão pregando para outro, vão pregando para outro. Sabe por quê? Porque estão aceitando o desafio do Senhor. É o desafio de Deus para o profeta. Ô rapaz, você quer a vida inteira ficar correndo com o homem que vai a pé? O que você vai fazer se eu te der coisa maior para fazer? E aí Deus pega esse moço e fala com ele. E Deus pega esse moço, sabe o que faz com ele? Vai para a casa do oleiro. Jeremias 18, vai para lá. Era para o povo e era para ele. Era para o povo e era para ele. Deus não mandou o povo ir para a casa do oleiro, não. Mandou o profeta Jeremias, vai para a casa do oleiro, para você ver que eu tenho o poder de quebrar um vaso pequeno e fazer um vaso grande. Eu tenho o poder de fazer um vaso com pouca capacidade para colocar água, ou para colocar terra, ou seja lá o que for, e fazer um vaso grande com muito mais capacidade. Era disso que Deus estava falando. Cresce, profeta. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você se lançar, eu quero ver você realmente ter compromisso comigo e com a obra. Irmãos, essa é uma palavra de Deus para o meu coração. 2 Pedro, capítulo 3 e 18, as cartas de Pedro são lindas. A gente sabe, o apóstolo Pedro, ele era meio inconstante, ele traiu Jesus. Paulo chamou a atenção de Pedro, achou ele reprovável, né, que ele estava meio hipócrita naquele negócio. Quando estava perto dos judeus, ele não falava com o gentio, e Paulo deu um aperto em Pedro. Mas, irmão, depois de Pedro tomou jeito. Paulo morreu e ele escreveu a carta para as igrejas que Paulo ganhou, igrejas da Galácia. E a primeira carta ele disse: olha, o inimigo está vindo, cuidado, o inimigo está vindo, cuidado, o inimigo está vindo. Na segunda carta o inimigo já estava dentro da igreja. Infelizmente o inimigo vem e mina a nossa força. Mina a nossa força com focozinho de fofoca, de conversinha. Mina a nossa força. Quando você quer se lançar, que você está orando, fala: ih, irmã, não entra nisso não. Uma vez uma irmã falou para mim: irmã Beth, eu não quero saber desse negócio de Espírito Santo, porque traz muita luta. É o povo que quer ficar andando devagarinho. Mas acontece que quem é cheio do Espírito Santo, oh, que delícia, crente cheio do Espírito Santo. Que delícia, crentes que se lançam, irmãos. Que se lançam na obra. É disso que Deus está falando para ele. Eu quero que você se lance, eu quero que você se gaste. E nisso eu gosto do apóstolo Paulo. Filipenses 3, 14 e 15, ele falou: olha, eu tenho alvos, e eu acho que eu ainda não alcancei esses alvos, mas uma coisa eu faço: eu vou esquecendo o que já passou, e vou avançando para o que está diante de mim, até eu receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o alvo não era o prêmio. O alvo era conhecer mais o Senhor. O alvo era ser mais íntimo do Senhor. E ele tinha que esquecer algumas coisas. Irmãos, o que a gente tem que esquecer que está amarrando o nosso pé? Já viu isso? Já viu? Eu já tive épocas na minha vida de estar tão assoberbada no emocional, sabe? Vontade de chorar, de luta, de prova. O pessoal ainda vem assim: ah, quanta pedrada.
Aí você fala, é mesmo, doeu aqui, agora doeu aqui. Ô Jesus, tem misericórdia. Deus quer gente valente, irmão. Tem que falar, que pedrada, irmão. Uma alma aceitou Jesus ontem como Salvador e ontem uma menina aceitou Jesus como Salvador. Tem pessoas querendo se batizar, isso é maravilhoso, nós estamos aqui para isso. E se chorar um pouquinho, o que que tem? E se sofrer um pouquinho, o que que tem? O apóstolo Paulo mesmo diz, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem um futuro para nós aqui na terra, e é um futuro de vitória, exatamente na área que você está fraco. Mas Deus tem um futuro muito melhor no céu, porque lá é o lugar da nossa cidadania verdadeira, amém, irmãos? É lá. Então o apóstolo Paulo falou, eu esqueço e avanço. Tem gente que quer avançar, mas não quer se desapegar da dor, do sofrimento. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu oro ao Senhor. Eu também sofro, eu também choro, mas eu oro e falo, Senhor, eu sou uma pessoa alegre, eu não aceito ficar moribunda, eu não aceito ficar triste, e eu oro e eu choro na presença de Deus até o Senhor me libertar, e o Senhor me liberta, e eu levanto com alegria, porque eu só amo fazer a obra de Deus com alegria. E volta e meia, como diz o apóstolo Pedro, ele está dentro da igreja, para pintar, para pô, não deixa, irmão. Fala, eu sou de Jesus, meu coração é de Jesus, a minha chamada é de Jesus, e eu sei muito bem que eu não tenho chamada para não sofrer nunca. Jesus falou lá em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todo mundo tem. E aí Paulo, uma vez falaram para Paulo, lá em 2 Coríntios, Paulo, o Senhor revelando ao profeta Ágabo que Paulo ia ser amarrado, Paulo ia ser preso, ia acontecer tanta coisa com Paulo. Sabe o que ele falou? Eu estou disposto. Gente, isso me acaba. É isso que eu quero para a minha vida. Eu estou disposto. Eu já tenho me gastado, mas eu vou me gastar muito mais ainda. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Sabe o que ele está dizendo para o diabo? Nem adianta, capeta. Você está fazendo o teu trabalho, mas o meu também vai ser feito para a glória de Deus. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo a obra. E eu gosto disso, eu gosto de valentia, irmãos. E Deus também gosta da gente se levantar na presença do Senhor e falar, por que que essa fofoca vai me prender? Por que que esse pecado vai me prender? Por que que essa pessoa vai me prender? Eu vou andar para frente e vou fazer o que Deus quer para a minha vida. Essa palavra é um desafio. Deus quer nos dar capacidade para competir com o cavalo. Deus quer nos dar capacidade para saber o que fazer na enchente do Jordão. E o Senhor nos dá essa capacidade em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer te melhorar no trabalho. O Senhor quer te melhorar na área financeira. Mas a gente sabe muito bem que não cai do céu. Cai do céu força e graça. Cai do céu sabedoria de Deus. E também cai espírito de inteligência. Espírito de excelência cai também. Você que precisa passar em concurso, estude muito, mas ame ao Senhor, louve ao Senhor, sirva ao Senhor, que eu quero ver se você não chega lá. Deus tem propósito grande para a sua igreja na terra, irmãos. Deus tem propósito grande. A igreja está agora, tem que orar mais ainda pelo que vai acontecer nesse governo. A igreja tem que se levantar em jejum e oração. O crente que não jejuar pelo menos uma vez por semana pelo Brasil, irmão, está muito errado. A gente só jejua pelas nossas causas, a gente só jejua pelo que a gente quer, a gente só jejua, irmãos, não é assim. Leia em casa Isaías 58. Deus fala lá em Isaías 58 que a gente só jejua para a gente vencer um do outro. A gente só jejua para a gente chegar em algum lugar. Quando Deus fala, o jejum que eu quero não é esse. O jejum que eu quero, a consagração que eu quero, é que vocês cuidem dos pobres. É que vocês libertem os oprimidos, é que vocês libertem os cativos, é que vocês façam uma justiça nessa terra. Aí a Bíblia tem um versículo lindo depois que diz assim, então a cura chegará. Aleluia, aleluia.
Quantas vezes eu estou nessas reuniões de oração, até aqui na igreja mesmo, e tem pessoas que vêm e oram por mim, vocês veem isso também, e colocam a mão e falam, Jesus está te dando saúde. Você pensa que eu falo, não creio, não estou doente? Eu falo, eu recebo em nome de Jesus. Eu não conheço nada aqui dentro, irmãos. Eu não vejo nada aqui dentro, mas Ele vê. Ele veio, se Ele está falando, estou te dando saúde, eu falei, eu recebo saúde, porque eu preciso de saúde para fazer a obra de Deus, e você também precisa, mas se lance, para de reclamar, Jeremias, está reclamando de quê? Vai para a casa do oleiro, vai ver o que eu vou fazer, e isso é maravilhoso, como eu gosto disso. E aí vem Pedro e diz, olha, segunda carta, agora vocês tenham mais cuidado ainda, porque o inimigo não está lá fora, ele já entrou. E são os falsos profetas. São aqueles que estão ensinando vocês o contrário do evangelho que vocês receberam. Aí sabe o que Pedro diz? Antes que vocês sejam vencidos por eles, antes que vocês sejam convencidos por eles, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É disso que essa palavra fala, crescimento, compromisso. Sabe, é avançar, irmãos, não é ficar lá atrás, não, é avançar. Quantas pessoas que eu já preguei, já voltaram a estudar, eu louvo a Deus por isso, mas eu não quero só que elas vão para a faculdade, não, eu não quero só que elas vão estudar, não, eu quero que elas alcancem a medida espiritual que Deus quer para a vida delas, porque há uma medida, pastor Eliel. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz que Deus chamou profetas, pastores, mestres. Deus nos chamou para que todos nós, para que toda a igreja cresça até a estatura de varão perfeito. Se nós fizéssemos uma escala aqui, irmão, de baixo até em cima da estatura de varão perfeito, pense nisso. Onde você estaria? Onde eu estaria? Porque há uma escala para ser seguida. A igreja do Senhor precisa pensar nisso e viver isso. Você sabe, irmãos, que quando a gente tem a intimidade com Deus, a intimidade que Jeremias tinha, a intimidade que ele colocava conversando com o Senhor, quando a gente tem intimidade com Deus, é mais fácil as pessoas aceitarem a Cristo. Você sabe disso? Você sabe disso? Você fala num lugar, você está falando, conversando, e a pessoa já fala, você é crente, né? Falou, glória, já reconheceu, tá bom. Né? Um dia desse, uma senhora ligou aqui para a igreja, quando o orelhão estava funcionando. E ela ligou a primeira vez, era engano. Ela ligou a segunda vez, era engano. Ela ligou a terceira vez, falei, não é possível ser engano, filha. Ninguém liga enganado para a igreja 3 vezes. Como é seu nome? Meu nome é Beth, está precisando de oração, está precisando de alguma coisa? Ih, que papo bom, irmão. Que papo bom. Quando você está cheio de Deus, você exala. Eu vou para a igreja, do ladinho da minha casa, eu vou voltar para Jesus, Jesus, que maravilha, ainda é um irmão afastado. Quando você está cheio de Deus, foi isso que Jesus falou lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Ele falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Primeiro a gente vai e bebe. E bebe, e bebe. Está precisando beber? Bebe, bebe dessa palavra. Bebe na oração, bebe conhecimento de Deus. Bebe, se lança mesmo na obra. Entre para as Déboras. Meu Deus, como essas mulheres são santas de Deus, irmãs. Venham fazer intercessão na sexta-feira pela manhã. Hoje a família da irmã Sandra não está aqui porque estão num casamento da família. Ela me avisou. Vão, sexta-feira, tu furou, né? Tu furou. Aniversário do pastor Paulo. Aniversário do pastor Paulo, é. Tu furou lá, né? Mas olha, pessoas que oram, se junte a essas pessoas. Não se junte a quem conversa, não se junte a fofoquinha, não se junte a gente que reclama, não. Se junte a pessoas que têm graça e poder de Deus. Porque Jesus falou, se você beber dessa água, vai fazer uma fonte dentro de você. E essa fonte, ela vai sair para a vida eterna. Meu Deus, que coisa boa é essa palavra. E Deus está falando para esse moço aqui, olha, você vai precisar de coragem. Levanta, não se entrega. Por causa disso não, porque você vai ter maiores competições. E é interessante uma coisa, o profeta Jeremias, ele profetizou 40 anos. E no final, o povo foi para o cativeiro de Nabucodonosor. O profeta Isaías profetizou para Judá também 100 anos antes. Isaías profetizou muito tempo também.
profetizou muito tempo. Só que Isaías, o povo converteu, pediu perdão, e Deus deu uma grande vitória com o ministério de Isaías. Então todo mundo fala que Isaías, ele foi galardoado, ele foi abençoado no seu ministério, porque o povo se converteu, e naquela batalha de Senaqueribe, que ia matar todo mundo, simplesmente Deus mandou um anjo só. Meu Deus, como eu gosto disso. Como eu gosto de Bíblia. Tem gente que não crê, eu sinto muito. Eu creio, eu amo, e Deus, a mesma coisa que fez no passado, Ele faz hoje na vida da igreja. Uma noite, um anjo só matou 185 mil, acabou com o exército da Assíria, acabou. Aí, tantos anos depois, vem Nabucodonosor contra o seu povo. E o povo, irmão, só foi para o cativeiro, porque foram rebeldes. Aliás, o livro do profeta Jeremias tem 13 vezes, mais ou menos, a palavra rebelde. E não é o que a gente está vendo hoje, irmãos. Tanto sofrimento que a gente passa, e as pessoas vêm conversar, e a gente não pode falar, porque se falar, magoa. Porque a Bíblia diz de que se queixa o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados, das suas escolhas. A maioria das lutas que nós passamos, irmãos, não são provas, são consequências. Prova era o que esse moço passou, prova. Ele não pediu para ser profeta. Deus ainda olhou para ele lá desde o ventre e escolheu, ele não pediu. Isto é prova. Agora, quando você escolhe a pessoa que casa, o lugar que trabalha e tantas outras coisas, escolhe coisas erradas, depois fica reclamando, não peça graça, peça misericórdia. E Ele tem misericórdia para dar. Sabia que Ele tem misericórdia? Ele tem misericórdia. Fala, Senhor, eu sou digno, eu preciso da Tua misericórdia para eu poder me levantar. E se você pedir, Ele vai ter misericórdia de você. Porque a Bíblia diz em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Daqui a pouco esse dia vai acabar. E amanhã pela manhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor já estão à tua disposição. Mas olha o que Deus fala para esse moço aqui. Por que você está fadigado com essa chamada? Por que você está agoniado? Porque eu quero te dar coisas maiores. E esse moço viu Jerusalém ser levada. Ele viu as 3 levas que Nabucodonosor levou. Mas ele ficou. E sabe de uma coisa? Porque ele profetizava para eles obedecerem a Nabucodonosor. Nabucodonosor sabia, tem um profeta lá que fala para o povo se ajoelhar e se entregar, porque vai acontecer mesmo essa tomada. Quando o povo foi, Nabucodonosor mandou perguntar para ele assim, através de Nebuzaradão, o nome. Você quer ir para lá, que lá ele ia ser honrado. Ele ia ser honrado lá em Babilônia, porque ele era um profeta que falou que era reto acerca de Babilônia. Sabe o que ele falou? Não quero não, me deixa aqui, tomando conta dos pobres que ficarem na terra. Profeta até o fim, amém, irmãos? Ele poderia ter ido, ia ser a vitória carnal dele, ia ser a vitória material dele, mas ele ficou. Porque ele falou, eu prefiro ficar com o povo de Deus, que precisa mais. Ele aprendeu, aleluia. Ele ficou para a enchente do Jordão, porque o povo estava pobre, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ainda quiseram fugir para o Egito, ele não foge não, fica aqui, porque o Senhor vai nos dar vitória aqui. Ficou com os pobres da terra. Eu quero muito, irmãos, que essa palavra venha ao nosso coração hoje, porque esse profeta, ele é um profeta poeta também. Se você observar o capítulo 2, versículos 11 e 13, ele sabia muito bem o que Deus estava sentindo. E não foi Deus que falou, foi ele que testemunhou e disse, Deus está sentindo isso. Jeremias, meu amor, capítulo, bota para mim aí, garota. Jeremias, garotinha, bota aí para mim, Jeremias, capítulo de número 2, versículo 11 e 13, por favor. Olha que poesia. E depois, capítulo 4, também, 19 a 22. Olha o que Deus está reclamando aqui através dele. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Versículo 13 também.
Porque o meu povo, leia comigo, irmãos, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Eu sinto muito, mas o povo de Deus está fazendo isso hoje. Eu sinto muito, mas o povo de Deus está fazendo isso hoje. Irmãos, é uma coisa que a gente precisa parar de correr atrás de profeta, correr atrás de profecia. É uma coisa tão ruim, irmãos. A nossa oração aqui é boa, é maravilhosa. Não tem uma vez que eu venho no trabalho de oração que eu não sinto a presença do Senhor. Mas se não tiver um profeta poderoso que sapateia, ninguém vem. O que é isso? A mim me deixam o manancial de águas vivas e cavam cisternas. Vão atrás de pessoas. Eu vejo isso na Barra, eu vejo isso em tantos lugares. Irmãos, até quando? Até quando nós não vamos ter realmente essa intimidade com o Senhor? E o profeta está mostrando isso. Olha capítulo 4, versículo 19 a 22. Olha que poesia, irmãos, isso aqui. Os dois conversando, ele e Deus, sentindo a mesma coisa. Sabe? E nós precisamos sentir isso também. Olha o que ele fala, capítulo 4, versículo 19 a 22. Olha que coisa linda quando ele fala o que Deus está sentindo. Não está indo, não? Eu leio aqui, foi? Ó, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. Isso ele está falando por Deus. É o sentimento que Deus está tendo. Olha a intimidade do que ele sentia, sentindo a dor de Deus pelo que o povo fazia. Não precisa colocar o restante, não. Olha para isso, mas interessante também que ele expressava os seus sentimentos. Quem tem intimidade com Deus pode até expressar. Jeremias capítulo 20, bota lá para mim, querida. Quase que eu li o livro todo hoje, porque é bom demais. Jeremias capítulo 20, olha o que ele fala para o Senhor. Eu amo essa palavra. Porque quem tem intimidade com Deus pode. Quem tem intimidade com Deus pode. Bota no versículo, vai baixando mais. Não é o versículo 1 mesmo, não? Deixa eu olhar aqui no meu. Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia que eu acho tudo, graças a Deus. É versículo 7, querida, desculpa, é 27. Capítulo 20, versículo 7. Olha o que ele fala. Algumas Bíblias falam assim: Senhor, tu me iludiu. Eu gosto disso. Olha a intimidade. Senhor, tu me enganou, hein? Aquela chamada lá do capítulo 1, eu pensei que ia ser uma coisa. Tu me persuadiste e eu fiquei persuadido. Tu foste mais forte do que eu, tu prevaleceste sobre mim, porque eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Sabe por que o pessoal zombava e não acreditava nele? Porque o que ele estava profetizando ainda ia acontecer. Então ninguém via acontecer o que ele estava falando. O pessoal batia, pintava e bordava com ele. Porque dizia, você está falando coisa que não tem nada a ver. Inclusive, ele colocou uma palavra do Senhor, que ele disse, vocês vão chegar naquela terra que vocês vão chegar, comprem terrenos, plantem vinha. O que ele estava querendo dizer? Vai demorar, hein? Quando chegar lá vai demorar. E demorou os 70 anos que Deus falou que ia demorar. Então, como a profecia não se cumpria, ele sofria. Ele falou, Senhor, tu me iludiste. Irmãos, isso é intimidade. Conversar com o Senhor, sabe? Colocando o seu sentimento. Isso é maravilhoso. Tem gente que tem medo. Medo de quê? A gente tem intimidade com o Senhor para conversar essas coisas. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Quanto mais próximo do Senhor nós tivermos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, mais segredo a gente conhece. Salmo 35, 27. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem e que têm intimidade com Ele. Eu quero te lembrar, com essa palavra, que Deus tem um desafio para a nossa vida. Deus tem um desafio para essa igreja, irmão. Já é tempo. Já é tempo da gente se levantar nesse lugar. Já é tempo de pregar o evangelho, de trazer os vizinhos. Já é tempo de fazer obra nesse lugar. Já é tempo de crescer esse lugar. Isso depende de nós ganharmos almas para o Senhor. Senão vamos ficar a vida inteira esse grupo. Sabe por quê? Não depende do pastor, não depende de Deus, depende de cada um de nós.
E Deus está nos cobrando nessa noite para a gente não ficar, irmãos, só querendo coisas para nós. Nós estamos em casa, a gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não liga para ninguém, a gente não usa a rede social para evangelizar, para abençoar pessoas. A gente não percebe que quem encostar em nós nessa terra é uma alma para o reino de Deus. Amém, irmãos? Eu fiquei muito chateada comigo mesmo um dia desse, porque eu não admito passar uma pessoa necessitada por mim, muito necessitada, e eu não fazer nada. E eu estava no ônibus voltando da escola, e eu senti um cheiro tão ruim, mas tão ruim. Gente, pensa assim, cheiro de porco. Era cheiro de porco. Sabe quando a pessoa tem um chiqueiro, aquele porco muito fedorento? E eu olhava, eu não enxerguei um homem atrás de mim. Na hora de eu descer, irmãos, com pacote, com tudo que eu olhei, falei, Jesus, como eu estou lesa. O homem está aqui fedendo igual um porco atrás de mim. Irmãos, nós temos que fazer alguma coisa. A gente tem que sentar do lado e dizer, Jesus te ama, meu amigo. O que está acontecendo que você está desse jeito? E eu me cobrei porque eu não fiz, eu cheguei em casa amargurada. Eu deveria ter passado adiante, vai, perde o lugar de saltar. Mas salva essa vida, fala de Jesus para alguém. Essa é a minha responsabilidade, é a responsabilidade da igreja. E a gente está querendo moleza, a gente está querendo bênção, a gente está querendo trocar de geladeira. E tudo isso o Senhor pode querer para nós também. Tudo isso chega no tempo certo. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar primeiro o que Deus quer para a nossa vida. E era o que Deus estava falando com Jeremias. Para de chorar. Eu tenho coisas grandes para você. E eu quero te dizer para você também, para de chorar. Para de sofrer. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Não vai ser esse problema que está te afetando. Não vai ser essa dor que está te afetando que vai te matar. Porque se Deus é contigo, ninguém toca em você. E você vai andar, e você vai caminhar, e você vai passar por essa batalha, e vai ter muitas outras, porque o Senhor está falando, se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que você vai fazer se piorar? Se piorar, eu tenho que saber, Deus está comigo, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de toda a situação. Eu não sei os caminhos do Senhor, muitas vezes os caminhos do Senhor são muito diferentes, e Ele fala na palavra, meus pensamentos são diferentes, meus caminhos são diferentes, e nós precisamos entender, se Ele é o dono da nossa vida, Ele vai agir na nossa vida como Ele achar melhor. Nessa noite eu quero te animar a fazer alguma coisa. Eu quero te animar a confiar no Senhor. Eu quero te animar a vencer essa prova que você está passando, seja ela de enfermidade, seja ela do que for. O Senhor quer coisas maiores para a nossa vida. O Senhor está quebrando o nosso vaso, sim, já quebrou muitas vezes. Eu nem gosto de cantar aquele hino, quebra a minha vida. Não é bom de cantar não, porque quer mesmo? Porque quebra, irmãos. Quando você pensa que está bem, quando o seu nariz empina um pouquinho, ele vem e quebra de novo. Isso é para quem tem intimidade com ele. Ele fala, eu quero te salvar, eu quero te levar para o céu. E para eu te levar para o céu, para eu fazer de você uma testemunha minha nessa terra, vai ser do meu jeito. Aleluia.